Lucas capítulo 15. Essa é a quinta pregação dessa série em Lucas 15. Quinta e penúltima pregação. Semana que vem é a última. Poderíamos falar mais, mas vamos ficar nessas 6 pregações. Em um outro momento a gente volta em Lucas 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o capítulo todo hoje. Lucas 15 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com empenho até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Continue falando aos nossos corações, Senhor, através deste capítulo, Pai. Estamos chegando já ao final dessa série
Que o Senhor possa falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações, para que possamos, Senhor, encontrar verdadeiramente o Senhor. Para que possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Jesus. Que possamos compreender e crer no Teu Evangelho. E que independente de qual dos dois filhos possamos ser, que possamos em arrependimento dos nossos pecados, reconhecer que estamos perdidos e nos achegar ao trono da Tua graça, que temos visto que está estendido a nós, pecadores. E que, se o fizermos, com certeza, o Senhor disse que haverá alegria nos céus para a glória do Senhor. Irmãos, a quinta pregação dessa série de Lucas 15, e o tema hoje é o verdadeiro irmão mais velho. Nós dedicamos as duas primeiras pregações para falar sobre como que Jesus estava diante de dois grupos de pessoas, os pecadores e os publicanos, que eram, no ponto de vista dos religiosos imorais, todos aqueles que viviam da forma que queriam, não obedeciam aos mandamentos, não seguiam as tradições e tudo mais. E do outro nós temos os fariseus e os escribas, os intérpretes da lei, que eram aqueles que seguiam, pelo menos buscavam ou diziam que seguiam certinho a lei de Deus e tudo mais. Volta, foi. E nós dedicamos duas pregações para mostrar como que esses dois grupos ainda representam os dois grupos que normalmente nós temos hoje, não só na igreja, como no mundo, né? Nós vimos que nós temos esse costume ainda de dividir, vamos dizer assim, as coisas em dois, ou é preto ou é branco, né? Em dois grupos. E nós vimos que, através dessa parábola, Jesus começa mostrando que os dois grupos estão perdidos. E que ele não está nem de um lado nem do outro, mas que ele veio chamar o arrependimento e estender graça e salvação a ambos os grupos. As duas últimas pregações nós dedicamos a falar de cada um dos filhos da terceira parábola, que é o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, aquele que sai e vai viver do jeito que quer, a parte do pai. E o filho mais velho, que fica em casa, é obediente, é servo, mas o seu coração também está longe do pai. Suas motivações para o fazer não são puras, não são para uma relação de filho para pai, né? E vimos como que isso é uma perdição e como que Jesus tem uma resposta para ambos os grupos. E hoje eu quero apresentar o verdadeiro irmão mais velho. E eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Só recapitulando, versos 1 a 3 diz que Jesus então está diante desses dois grupos. E só relembrando um detalhe que eu disse nas primeiras pregações, Jesus tinha o costume de estar com pecadores e publicanos. Jesus tinha esse costume. No Evangelho de Lucas, não só aqui em Lucas 15, mas lá em Lucas 5 também retrata quando ele chama Levi ou Mateus, né, para segui-lo, que era um publicano, um cobrador de impostos. E aí Mateus começa a segui-lo, e a Bíblia diz que Mateus dá uma festa na sua casa. E ele chama vários dos seus amigos pecadores e publicanos. Né? Mateus faz ali um PI ali, né? Ele chama os amigos e convida Jesus. E aí a Bíblia diz que já em Lucas 5 os fariseus começaram a murmurar, esse cara aí senta e come com pecadores. E em Lucas 15 está acontecendo a mesma coisa. E se nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus tinha esse hábito de andar com os que eram, vamos dizer assim, mais isolados, né? Jesus tocava nos leprosos, Jesus curava no sábado, ele sempre se aproximava daqueles que normalmente os religiosos, eles não se aproximavam. E aí, diante desse quadro, mais uma vez estar junto com os pecadores, a Bíblia diz que também, mais uma vez, os fariseus, os publicanos, os religiosos, chegam e começam a murmurar. E é diante desse cenário que ele começa a contar a parábola, que ele conta numa via de 3 histórias, mas que são 3 parábolas, mas que se retrata apenas uma história. E por que é apenas uma história? São 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. Mas é uma história só que Jesus quer contar. Lembrando que ele está contando isso para meio que responder aos fariseus. Os fariseus estão questionando por que ele está com os pecadores. E é como Jesus se dissesse assim, vem cá que eu vou contar para vocês uma história. Eu vou explicar para vocês por que eu estou aqui com esses pecadores e com esses publicanos. E ele começa a contar essa história. Resumindo, porque já tratamos delas, o ponto que eu quero acrescentar hoje são 3 parábolas e uma só história. É uma só história que as 3 parábolas, elas têm
várias similaridades, elas têm várias coisas parecidas, e só tem uma diferença entre elas. Só tem uma diferença. Quais são as similaridades? Primeiro, na primeira parábola, uma ovelha se perde, ela é buscada, ela é encontrada, e o seu resgate é celebrado. Na segunda parábola, a dracma é perdida, a dracma é procurada, a mulher revira a casa para achar, ela é encontrada e o encontro dela é celebrado, é festejado, certo? Na terceira parábola, um filho se perde, mas, diferente das outras duas histórias, não tem ninguém que o busque. Pelo contrário, ele tem que voltar sozinho. Mas quando ele volta sozinho, o pai também diz: eu encontrei o meu filho que estava perdido, né? O que estava morto reviveu. E o retorno do filho mais novo, do filho pródigo, também é celebrado. Então, as similaridades estão aí. E só existe uma diferença entre essas histórias. É que na terceira história não tem ninguém que busca o filho. Na da ovelha, o pastor busca lá, o dono busca. Na da dracma, a mulher procura. Mas no do filho, quando o filho vai e se perde e chega no fundo do poço, não tem ninguém que o busque, a ponto dele ter que voltar sozinho. E entenda que, percebe como que, quando Jesus estava contando essa história, é difícil a gente tentar lembrar a primeira vez que a gente leu essa história ou ouviu, né? Mas imagina você pela primeira vez ouvindo a história de Jesus. Ó, o pastor perde a ovelha, vai buscar, encontra, celebra. A mulher perde a dracma, procura até achar, encontra, celebra. Aí o pai e o filho vai embora, ele vai no mais fundo do poço, o filho mais velho fica em casa. O que era de se esperar? O que era de se esperar? O natural na sequência das parábolas era imaginar que alguém iria atrás do filho mais novo, que alguém iria atrás do filho perdido. E na verdade, de acordo com o costume dos judeus, era de se esperar, e eles já esperavam que talvez Jesus contasse que o filho mais velho, o primogênito, fosse atrás. Então, qual que era o esperado para as pessoas da época? Era ter um versículo dizendo assim: o filho mais velho, o primogênito, deixou o pai, foi atrás do filho mais novo, do filho mais novo, procurou até encontrar e o trouxe de volta para o pai. E eles então celebraram o seu retorno, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por que eu digo que os judeus esperavam isso? Era normal. Porque o primogênito, o mais velho dos filhos entre os judeus, eles tinham a responsabilidade. Por ser o primogênito, eu não sei se você lembra, mas inclusive o primogênito nos judeus, ele recebia a porção dobrada da herança. Todo primeiro filho, no fim das contas, quando a herança ia ser repartida, ele recebia uma porção dobrada. Ele recebia duas partes, vamos dizer assim. Ele não recebia igual aos outros irmãos. E por que era assim? Porque o primogênito, ele tinha não só esse privilégio, mas ele também tinha responsabilidade. O mais velho era sempre, ou pelo menos sempre deveria ser, o braço direito do pai. O mais velho deveria substituir o pai, começar num processo de substituição do pai nas tomadas de decisão e no sustento da família, à medida em que o pai ia envelhecendo. Então o mais velho chamava isso para si. Era esperado que os mais velhos chamassem essa responsabilidade para si. E eu me lembrei de Gênesis, capítulo, da história dos filhos de Jacó. Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, ele teve quantos filhos? Você lembra? 12 filhos, certo? Ele teve 12 filhos. E o primogênito de Jacó era Rúben. O primogênito, o filho mais velho, que, como eu disse, ele tinha a responsabilidade de liderar junto com o pai, e que na morte do pai, ele que se tornava o cabeça da família. Não sei se você lembra, mas por inveja, tem a história lá de José, vocês lembram? José, Deus dá um sonho para ele, de que os irmãos e a mãe e o pai iriam servi-lo. Os irmãos, com inveja, querem despachar ele, e aí os irmãos querem matar ele. Mas aí o capítulo 37 de Gênesis diz que Rúben, o mais velho, disse para os irmãos: não vamos matá-lo. Vamos jogar nessa cisterna aí,
Vamos jogar na cisterna e depois a gente vê o que faz com ele. E o verso 22 do capítulo 37 de Gênesis diz que Rúben disse isso para livrar José dos irmãos, para que depois ele o levasse de volta para o pai. Então olha para você ver, Rúben, o mais velho, ele não queria confrontar os irmãos, mas ele pensou estrategicamente, eu vou manipular meus irmãos, porque de certa forma a palavra é essa, eu vou persuadir meus irmãos a não fazer nada com ele, e a Bíblia diz que de fato eles deixam ele numa gruta, e no outro dia ele vai lá para tirar José para devolver para o pai, só que quando ele chega lá os irmãos já tinham vendido ele. E aí a história se desenvolve, José se torna governador, vem uma fome sobre Canaã, e eles têm que fazer o quê? Eles têm que ir lá na terra do Egito para pegar comida, né? E aí, não sei se vocês lembram a história, José já é governador, eles não reconhecem ele, e José começa a jogar com eles ali, né? Ainda meio amargurado com os irmãos. E pergunta, vocês têm mais irmãos? E eles descobrem que depois da partida de José, o pai dele teve mais um filho, que então era o mais novo, que era Benjamim. E José, sem dizer quem ele era, manda buscar Benjamim. E fala, eu não dou comida para vocês se vocês não buscar o irmão mais novo de vocês. E aí eles vão, e eles chegam e contam para o pai. Só que, vamos dizer assim, imagina Benjamim sendo o filho que supria a falta de José de Jacó ali. Então Jacó não queria, ele falou, vocês ainda querem fazer isso? Vocês já me fizeram perder um filho e agora vão fazer isso? E no capítulo 42, a Bíblia diz que Rúben disse assim para o seu pai, o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Porque Jacó não queria liberar Benjamim. E aí Rúben diz assim, olha, mas o governador lá falou que se nós não levarmos o nosso irmão, ele não vai nos dar comida. E aí olha o que o Rúben diz. O Senhor pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe ele comigo que eu vou cuidar. Jacó tinha 12 filhos, certo? Mas por que Rúben está tomando a responsabilidade? Porque ele era o mais velho. Então essa história nos ajuda a entender, e várias outras da Bíblia, que o mais velho ele tinha essa responsabilidade. Portanto, voltando à história de Jesus, era natural que os judeus, à altura da história do filho perdido, esperassem que Jesus colocasse a seguinte frase na história. E o filho mais velho, assim como Rúben, assumiu responsabilidade com o pai e disse, deixe que eu vou e eu trago o meu irmão. O Senhor poderá talvez me matar se eu não trouxer o meu irmão para casa em segurança. Só que, irmãos, nós não temos esse versículo. E por que nós não temos esse versículo? E na história de Jesus, o filho mais novo tem que voltar sozinho. Porque, voltando ao ponto, com quem que Jesus identifica o filho mais velho na parábola? Com os fariseus e escribas. Os mesmos fariseus que Jesus diz para eles em Mateus 23, verso 13, assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. No capítulo 15, verso 7, Jesus diz para eles assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que o filho mais velho da história não foi buscar o irmão mais novo? Porque na história que Jesus contou, o filho mais velho eram os fariseus. Eram os fariseus que Jesus disse que não entrava no reino e não deixava as pessoas entrar. Eram os fariseus que Jesus disse, eu citei a semana passada, que não creram já na mensagem de João Batista. E os publicanos e pecadores, os imorais da época que creram em João Batista e agora criam em Jesus, eles não só não creram em João Batista e em Jesus, como agora eles viviam atormentando Jesus que estava com os publicanos e pecadores. Eles estavam ali pressionando, reclamando, murmurando, porque Jesus estava com os pecadores. Então Jesus diz, por que ele conta a história desse jeito? Porque nessa história, o irmão mais velho eram os fariseus. E que Jesus declara que, olha, vocês não estão buscando. Vocês eram para buscá-los, mas vocês não estão buscando. E por que vocês não foram buscar o irmão mais novo? Porque o coração de vocês está longe de mim.
Eu preguei a semana passada do filho mais velho. Vocês estão aqui, vocês servem, vocês seguem os mandamentos, mas o coração de vocês está longe do Pai. Vocês vivem só na aparência, como ele diz em Mateus 23, mas por dentro vocês estão longe. Tanto que por vocês estarem longe de Deus, afastado de Deus e não terem um relacionamento com Deus, é por isso que vocês também não buscam os pecadores e publicanos. É por isso que vocês não buscam os filhos mais novos que estão perdidos. Tanto que Jesus termina a história dizendo que o pai teve que sair para poder chamá-lo para dentro também. E Jesus termina a parábola meio que estendendo um convite, como eu já disse, estendendo a graça para os fariseus também. Olha, esses são vocês. Jesus pega um espelho no dia e através dessa história coloca o espelho na frente deles e diz: esses são vocês. Esses são vocês. Sabe esse filho mais velho que não foi buscar, que não fez o que era esperado e ainda com seu coração estava afastado do Pai? Esse é vocês. Agora essa história também, do jeito que ele conta. Lembra que Jesus está explicando, ele está meio que se justificando por que ele andava com pecadores. E é aqui que eu entro no mais importante hoje. Jesus, além de colocar um espelho na frente dos fariseus e dizer: esses são vocês, esse é o reflexo horrível que vocês têm, Jesus também estava meio que dizendo para eles: olha, com essa história eu não só estou mostrando quem vocês são, mas eu estou querendo ajudar vocês a entender por que eu ando com pecadores e publicanos. Jesus estava meio que dizendo assim: olha, sabe por que eu estou com esses pecadores? Sabe por que eu estou com esses publicanos? Sabe por que vocês estão me acompanhando e vocês me veem andando com, como vocês dizem, esse tipo de gente? Sabe por que eu ando com eles? Sabe por que eu frequento muito pouco as sinagogas de vocês, mas com frequência eu estou andando com pecadores e publicanos? Porque existe uma verdadeira história. Se essa história que ele contou era para mostrar aos fariseus quem eles eram, nós podemos entender também por essa história a verdadeira história que a Bíblia nos conta. E qual que é a verdadeira história que a Bíblia nos conta? Em primeiro lugar, nós podemos lembrar por meio dessa parábola que Jesus estava dizendo para os fariseus naquele dia e também para os pecadores que os estavam ouvindo. Jesus estava dizendo: eu sou o verdadeiro bom pastor. Jesus disse: olha, qual de vocês, tendo perdido uma ovelha, não deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu? Qual de vocês não faria isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou fazendo isso. Sabe por que eu estou andando com pecadores e com publicanos? Porque eu sou o verdadeiro e o bom pastor. Se vocês, que são vocês, deixariam as 99 no pasto para buscar a que se perdeu, é por isso que eu estou com esses publicanos e pecadores, porque eu sou o bom e verdadeiro pastor. Eu sou o pastor que deixa as 99 e vem em busca daquelas que se perdeu. Eu sou o bom pastor. Ele disse isso em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus andou por essa terra, irmãos, andando atrás das ovelhas perdidas. Mateus 9, verso 35 e 36 diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele se apresenta e diz: eu sou o bom pastor que não só vem buscar a que se perdeu, mas que, se for preciso, dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus andou durante 3 anos, durante 33 anos nessa terra, dando atrás das ovelhas perdidas. É por isso que ele ia até os pecadores, até os publicanos, até os indigentes, até aqueles escondidos. Não sei se vocês lembram de João 5, onde tinha um homem próximo ao tanque de Betesda, onde acontecia um milagre, quem
entrasse no tanque era curado, mas aí Jesus encontra com um homem que diz assim, olha, eu estou há 38 anos, se não me falha a memória, aqui, e não tem ninguém que me coloque no tanque, sempre quando eu tento ir, alguém chega primeiro. E Jesus, então, resumindo a história, Jesus toca nele e o cura naquele exato momento. Aquele homem que não tinha ninguém que o levasse ou ajudasse a levar para o tanque onde o milagre aconteceria, Jesus sabia e se aproxima dele e o cura ali naquele momento, porque Jesus veio a essa terra para buscar as ovelhas que tinham se perdido. Por isso ele disse, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E essa linguagem, irmãos, da ovelha perdida, ela não é retratada apenas nessa parábola de Jesus. Essa linguagem de ovelha perdida, ela vem desde o Antigo Testamento. Isaías 53, verso 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O salmista no Salmo 119, verso 176 diz assim, ando errante como ovelha perdida. Desde o Antigo Testamento essa linguagem de ovelha perdida já é usada pelos profetas, pelos salmistas, pelo povo de Deus. Eles se reconheciam pecadores e diziam, nós todos estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um se desviava ao seu próprio jeito, e essa é a forma como os dois filhos estavam. Os dois filhos, a seus modos, estavam perdidos, e Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor que vem buscar a ovelha que se perdeu. Eu sou o bom pastor que veio buscar as ovelhas perdidas, que veio cumprir esse anseio que desde o Antigo Testamento nós temos como ovelhas perdidas que não têm pastor. 1 Pedro 2,25, Pedro fala assim aos cristãos, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Pedro fala disso dos cristãos. Vocês estavam desgarrados como ovelhas, porém agora se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. E esse pastor é Jesus. Ele é o bom pastor, que veio dar vida e veio buscar as ovelhas perdidas. Agora, a segunda forma que essas histórias nos apontam para Jesus, que inclusive é o tema da pregação, é Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. Irmãos, você percebe como que na história que Jesus conta, o filho mais novo talvez nunca tivesse conseguido voltar para o pai, se ele tivesse que ficar esperando o filho mais velho buscar. Pela história a gente descobre, lembra que eu disse, quando o filho volta é que a gente descobre o coração do mais velho. Talvez, diz o Tim Keller, talvez a gente agora descobre por que o filho mais novo foi embora, né? Tendo o irmão que tinha. Ou agora nós descobrimos, quando o filho mais novo voltou, por que talvez o mais velho não foi buscar. Talvez não. Fica implícito e explícito para mim que o motivo pelo qual o mais velho não foi atrás do mais novo, embora tendo notícias dele, porque ele sabia que ele tinha gastado com prostitutas. O motivo dele não ter ido atrás é porque o coração dele se preocupava apenas com ele. Ele também era egoísta, ele também só se preocupava consigo mesmo. Ele pensava, eu vou deixar o conforto, eu vou ir atrás desse meu irmão, eu estou nem aí para esse meu irmão. Ele foi porque ele quis. O coração dele também era endurecido. E se o mais novo tivesse que esperar o mais velho ir atrás dele, ele nunca talvez voltaria para casa do pai. E talvez se o mais novo também não tivesse o pai, imagina se o mais novo volta quando o pai já tinha morrido e tivesse o mais velho só em casa. É por isso que toda essa parábola, irmãos, toda a forma como Jesus constrói a história, ele também constrói a história e termina deixando em nossos corações aquele anseio, principalmente se somos filhos mais novos, aquele anseio de nós precisávamos de um outro irmão. A gente precisava de um irmão que nos buscasse, sabe? A gente, no fundo, precisávamos de alguém que fosse até onde estávamos e nos colocasse, como o pastor fez. O pastor não foi até a ovelha, colocou no ombro e a trouxe de volta. A mulher não revirou a casa inteira e achou a dracma. Pois bem, esse era o irmão que eu precisava. Eu precisava de um irmão que deixasse o meu pai e fosse atrás de mim.
Eu precisava de um irmão que não se importasse de ir até o outro país onde eu estava, de me revirar e ir lá onde eu estava, no mais fundo do poço, me encontrasse e me levasse de volta. Toda a história também nos leva a ficar com esse sentimento de que a quem dera nós tivéssemos um irmão, no mínimo como Rúben, que assumisse a risco dos seus próprios filhos a segurança do seu irmão mais novo. Nós precisávamos de um irmão desse. Nós precisamos de um irmão desse. Na verdade, todos os dois irmãos perdidos, seja ele o mais novo, seja ele o mais velho, precisam do verdadeiro irmão. E esse verdadeiro irmão quem é? Jesus. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho de que precisávamos e de que precisamos. Não só filhos mais novos, como filhos mais velhos. Jesus é o irmão mais velho que ambos os irmãos precisam. Eu já mostrei para vocês nas 2 últimas semanas que Jesus é a resposta para ambos os irmãos, quem se lembra? Eu já antecipei um pouco para vocês que Jesus é a resposta. Ele é quem busca, quem salva, quem estende graça a ambos os irmãos. Jesus é aquele que estende graça, que é a própria graça de Deus estendida a ambos os irmãos, independente se os seus pecados são como de irmãos mais novos ou como de irmão mais velho. Jesus, ele é o verdadeiro irmão mais velho que vem resgatar ambos. Porque ele não só assumiu os pecados do mais novo, que viveu dissolutamente na cruz, como ele também viveu a vida perfeita que o mais velho não conseguiria viver. Então ele é o verdadeiro irmão mais velho. E eu quero te mostrar nos detalhes dessa parábola. Nós precisávamos e precisamos de um irmão mais velho que não deixasse a casa do pai e fosse a uma terra distante procurar o irmão. Nós não precisávamos desse irmão. Nós não temos esse irmão. Na história, o irmão não tinha esse irmão. Mas deixa eu dizer para você nessa tarde. Nós temos esse irmão. Nós temos um irmão não que atravessou o país ou foi para um país distante para procurar o seu irmão mais novo. Nós temos um verdadeiro irmão mais novo que ele atravessou os céus. Ele atravessou o cosmos. Ele não deixou o conforto da casa do pai ou do seu país. Ele deixou a direita de Deus Pai. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou os céus e atravessou o cosmos. Ele atravessou o universo. Ele deixou a direita do Pai e veio a essa terra para resgatar a mim e a você. Nós não temos um irmão que atravessou o país, que veio para um país distante. Nós temos um verdadeiro irmão que atravessou o universo, que deixou a glória do Pai, que se despiu de si mesmo e veio aqui nos buscar. Em Lucas 19:10, depois da conversão de Zaqueu, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está dizendo: eu estou, fariseus, com esses publicanos e pecadores, porque eu vim buscá-los. Eu sou o verdadeiro irmão mais velho que eles precisam e que vocês não foram. Vocês não foram o verdadeiro irmão mais velho, porque vocês estão mortos em seus pecados também. Mas eu sou o verdadeiro irmão mais velho, que atravessei o universo, que desci do céu, que deixei a glória do Pai e vim nessa terra procurá-los e dar minha vida por eles. E eu, como um bom pastor, estou aqui para colocá-los nas minhas costas, se for preciso, e levá-los de volta para o Pai. Levar de volta para um relacionamento com o Pai. Nós não precisávamos de um irmão que não se importasse com a nossa condição na lama com os porcos. Talvez o mais velho soubesse já, inclusive, de que o irmão já estava lá com os porcos. E ele, por ser muito obediente e seguidor dos mandamentos, ele disse: eu vou buscar esse meu irmão. Se ele não estivesse cuidando com porco, se ele não estivesse sendo impuro agora, porque para os judeus tocar em porco, se relacionar com porco, tornava você impuro. Se ele não fosse impuro como ele está agora, eu até tentaria, mas eu estou sabendo que ele agora está cuidando de porco, ou seja, ele já se tornou impuro. Eu é que não vou lá, eu não vou me sujeitar, eu não vou me sujar também, eu não vou me tornar impuro.
Porque para buscá-lo eu teria que me tornar impuro também, para buscá-lo no meio dos porcos. Irmãos, nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Um irmão que não se preocupou de onde nós estávamos. Um irmão que não se preocupou que estivesse no mais fundo do poço. Um irmão que não se preocupou de que nós estávamos no meio dos porcos, na mais suja lama. Nós temos um verdadeiro irmão mais velho que não só veio aqui a nos buscar, mas ele se humilhou, ele se rebaixou, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi abandonado, traído, ele foi crucificado, e ele foi crucificado não na cruz do Calvário. Isaías 53, verso 3 diz assim sobre ele: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondessem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a condição que Cristo na cruz assumiu por mim e por você, para nos resgatar. Ele veio e desceu ao mais baixo, ele veio nessa terra, e não só veio, como ele não só vamos dizer assim, se tornou como um de nós na forma de ser humano, como ele passou tudo isso por mim e por você. Ele não só veio até onde nós estávamos impuros, como também ele assumiu a nossa impureza, ele tomou sobre si a nossa impureza. Ele não se importou que éramos impuros, pelo contrário, ele que viveu uma vida perfeita na cruz do Calvário assumiu a nossa impureza para que pudéssemos voltar puros para os braços do Pai, para que pudéssemos voltar limpo, para que pudéssemos ter roupa nova, anel no dedo, sandálias nos pés. Esse é o verdadeiro irmão mais velho que temos. Nós não temos um irmão mais velho que se recusou a celebrar a salvação do seu irmão perdido. Pelo contrário, nós temos um verdadeiro irmão mais velho que se alegrou constantemente enquanto buscava o seu irmão perdido e pediu ao Pai que compartilhasse com eles a sua alegria. Na parábola, o irmão mais velho, ele não quis entrar. Quando o mais novo voltou sozinho, ele se recusou a entrar e a celebrar com o pai o novo nascimento do filho. Mas o verdadeiro irmão mais velho que nós temos, irmãos, ele se alegrou. Ele não só veio por obrigação. Ele não deixou o céu e veio aqui por obrigação. Pelo contrário, ele se alegrou enquanto nos resgatava. Isaías 53, verso 11 diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53 diz que Cristo, ao olhar por fruto do seu trabalho, o capítulo todo era ele assumir a nossa maldade, a nossa impureza, mas o verso 11, já no fim do capítulo, diz assim, que ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Cristo se alegrou ao ver que, ao assumir a nossa impureza, os nossos pecados, ele veria o nosso novo nascimento, e ele não se recusou a celebrar isso, pelo contrário, ele se alegrou por isso. Em João 17,13, ele está orando ao Pai, pouco antes de ser entregue, ele diz assim, pede ao Pai: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ele orou para o Pai para que nós tivéssemos a alegria dele, porque ele não só veio por mera obrigação, ele veio também se alegrando em dar a vida por mim e por você. Nós não temos um irmão que fique indignado com o pai por compartilhar com o filho mais novo a sua herança. Vocês lembram que o pai, quando o filho mais novo pede herança, ele reparte entre os dois? Lembra disso? Isso significa que ele repartiu em 3 a herança. Ele deu uma parte para o irmão mais novo, e o dobro, 2/3 da parte da herança era do mais velho, porque ele era primogênito, porção dobrada. Vocês lembram? Sabe o que isso significa? Que tudo que o pai ainda administrava era do filho mais velho, porque ele repartiu entre os dois. Só que o pai, como ainda estava vivo, era ele que administrava. Tanto que lembra que o pai diz: tudo que eu tenho é seu, e de fato era. E de fato era, mas ele estava tão mais velho, estava tão cego que ele nem percebeu isso. Mas de fato era. Agora, se lembre que
Quando o mais novo voltou, o que o pai falou com os seus servos? Pegue a melhor roupa, um anel, a sandália e vamos matar o melhor bezerro. De quem era tudo isso? Do mais velho. Talvez isso também indignou o mais velho. O Senhor não só o recebeu de volta, como tudo isso aí que o Senhor deu e está fazendo por ele é com aquilo que é meu. Esse é o irmão mais velho que os fariseus eram. Agora deixa eu dizer para vocês. A boa notícia é que nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Nós temos um irmão que não se indignou do pai ter compartilhado com os perdidos aquilo que era dele. Pelo contrário, ele se alegrou em repartir conosco aquilo que era dele. Paulo diz assim em Romanos 8,17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A partir do momento em que cremos em Cristo e nos tornamos então filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de tudo que o Pai tem para nos dar, juntamente com o Filho. Paulo vai falar em Efésios capítulo 1 que em Cristo Jesus ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deixa eu dizer, irmãos, é tudo nosso. Tudo que o Pai tem é nosso. Todos aqueles que creem em Jesus, tudo que é de Jesus é do Pai, inclusive o amor. Em João 17, Jesus diz assim para os seus discípulos: o Pai vai amar vocês com o mesmo amor que Ele me ama. Irmão, vocês têm noção disso? A gente não consegue imaginar. Você consegue imaginar o tanto que Deus Pai ama Deus Filho? Consegue imaginar um amor eterno que existia antes dele criar todas as coisas? Porque antes dele dizer, haja luz, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam amando uns aos outros na eternidade. Imagina o amor que o Pai tem para com o Filho. Lembra quando no batismo de Jesus que o Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo? Jesus em João 17 vira para os discípulos, para aqueles que nele creram, e diz assim, o Pai ama vocês com o mesmo amor que Ele me ama. E Jesus não se entristeceu por isso. Pelo contrário, Ele ainda ora, Pai, dê a eles a alegria que eu tenho. Esse é o verdadeiro irmão mais velho que nós temos. Esse é o irmão que vem nos buscar, que vem nos resgatar. O irmão que não escondeu de nós o amor e o perdão do Pai. Irmãos, você acha que o mais velho conhecia o Pai? Você acha que talvez o mais velho não sabia, ou no mínimo suspeitava, de que se o mais novo voltasse o Pai iria perdoar? Não sei se vocês lembram da história de Jonas. Que Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, e ele não vai, ele vai para o outro lado oposto. Lembra por que ele fala com o próprio Deus por que ele não vai? No fim da história, ele vai na marra, e Deus faz o país inteiro se converter, e Deus perdoa aquela nação. E era uma nação ímpia, uma das piores da época. Jonas, então, no coração do irmão mais velho, leia Jonas para você ver, 4 capítulos você vai ver o irmão mais velho. No coração do irmão mais velho, Jonas diz assim, é por isso que eu não queria ir. Porque eu sabia que o Senhor era rico em misericórdia e que se ele se arrependesse, o Senhor os aceitaria de volta. Olha o coração de Jonas. Eu não fui porque eu sabia que se eu fosse e ele se arrependesse, o Senhor iria perdoá-los. Talvez o mais velho não foi buscar o irmão porque ele suspeitava que se o irmão voltasse, o pai ia perdoá-lo. Em outras palavras, nós podemos dizer que o mais velho estava ocultando ao filho mais novo o amor e o perdão do pai. Talvez o mais novo tivesse voltado muito antes, se o mais velho tivesse ido e dissesse, o pai está de braços abertos para te receber, o pai te espera todos os dias na porteira da fazenda, avistando você, para avistar você de longe. Não é assim que o pai estava quando o filho mais novo voltou? Mas ele oculta do irmão mais novo o amor do pai. A boa notícia do Evangelho é que nós temos um verdadeiro irmão mais velho que não ocultou de nós o amor e o perdão do pai. Ele não ocultou de nós. Em João 6, verso 38 a 40, Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, que eu os ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No Evangelho de João, Jesus repete enviou, no sentido de que o Pai me enviou 36 vezes.
João destaca isso para mostrar que enquanto Jesus esteve nessa terra andando com os pecadores, Jesus diz: eu vim porque o meu Pai me mandou vir. E não no sentido de que eu estou vindo porque eu sou obrigado, mas ele estava dizendo: gente, acordem, eu vim porque o Pai, o Deus Pai, ama vocês. Eu estou aqui porque Deus Pai me enviou para buscar vocês, porque Ele ainda ama e Ele tem perdão para dar para vocês, e a vontade dEle é que todo aquele que crê no Filho unigênito, que era Ele, se crê nele, se deixar se levar pelo Filho unigênito, que era Ele, o Pai receberá de braços abertos e estenderá perdão, porque eu vim para isso. Eu vim porque o meu Pai me enviou. Em João 10, quando ele diz que é o bom pastor, ele diz assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus estava dizendo: eu vim porque eu quis, claro, para obedecer o meu Pai, mas porque o Pai também me enviou para resgatar vocês, para buscar vocês. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque o Pai ama. Eu estou aqui porque o Pai está de braços abertos. Eu estou aqui porque o Pai me enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para que o Pai pudesse dar a vocês vida eterna. Eu vim para que eu deixasse de ser o Filho unigênito e eu me tornasse o Filho primogênito. Porque essa é a vontade de Deus Pai. Paulo diz em Romanos que a vontade de Deus era que tivesse muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a vontade do Pai. O Pai queria que os filhos perdidos revivessem. Que todos aqueles perdidos, pecadores, rebeldes, se tornassem filhos de Deus. E eu termino meu último ponto. Jesus termina apontando para o Pai, dizendo que ele estava ali porque ele quis. Filhos pródigos necessitam de um Pai pródigo. Jesus veio e revelou que o amor do Pai era extravagante, que a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça é extravagante para ambos os filhos perdidos. O Pai não espera o arrependimento para oferecer o perdão, mas ele dá o primeiro passo em direção a ambos. O Pai deu o primeiro passo em direção a ambos, ao ir de encontro ao mais novo e de sair para fora aos mais velhos. E na verdadeira história, ele fez isso enviando o seu Filho a esta terra. Ele enviou o seu Filho a esta terra tanto para os filhos mais novos, quanto para os filhos mais velhos. Tanto para os publicanos e pecadores, quanto para os escribas e fariseus. E ele enviou o seu Filho. Ele deu o primeiro passo. Ele não ficou esperando que eu e você nos arrependêssemos e voltasse até ele. Como desde o Jardim do Éden é assim. Ele não esperou Adão e Eva se arrepender e ir até ele. Ele foi até eles. Esse sempre é o movimento da graça de Deus em toda a Bíblia. A próxima série nós vamos ver isso. Deus sempre dá o primeiro passo em direção aos pecadores e perdidos. E ele fez isso através do seu Filho. E ele revela o seu Deus, o seu amor. Paulo diz assim em Efésios 2:4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa do seu grande amor e da sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Filho, quando nós ainda estávamos mortos, para que pudéssemos reviver e ter vida através do Filho, do verdadeiro Filho mais velho. Paulo diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quanto você abundou ou abunde em pecado. A graça de Deus é maior e ela está aberta e disponível para você. Em todas as religiões do mundo, as pessoas fazem o movimento de ir até o Deus da religião, de oferecer sacrifício, de oferecer a sua vida e tudo mais, para que então possa talvez ser aceito pelos deuses. O cristianismo é a única religião que é diferente de todas, porque no cristianismo Deus não ficou esperando a humanidade ir até ele em sacrifício e em oferendas. Deus veio até nós, na pessoa do seu Filho. Ele não esperou, ele veio até nós. E ele não veio para nos dizer qual sacrifício oferecer para que ele nos aceitasse. Pelo contrário, ele veio oferecer o sacrifício. Ele veio se oferecer em sacrifício. Porque lembra agora, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o sacrifício? Olha para você ver.
Deus, o Deus do cristianismo, não só vem dar o primeiro passo, não só Ele oferece o sacrifício, como não é um sacrifício qualquer. Deus poderia pegar 100 anjos e oferecer de sacrifício. Deus poderia pegar uma miríade de anjos, 1000 anjos e oferecer de sacrifício. Deus poderia pegar um querubim, um serafim e oferecer em sacrifício. Mas Ele não fez. Qual é o sacrifício que Ele ofereceu pelos perdidos? E para que os perdidos pudessem novamente ter uma relação com Ele, Ele ofereceu o seu próprio Filho. Ele mandou o seu Filho vir no mais fundo do poço onde nós estávamos perdidos, para se oferecer em nosso lugar. Irmãos, em nenhuma outra religião tem uma história como essa. Estude as religiões. Nenhuma outra tem uma história como essa. Por isso que o Evangelho ele é maravilhoso. Em Isaías 53, verso 10 diz assim: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Foi do agrado de Deus esmagar Jesus na cruz. Por quê? Porque era dessa forma que Ele poderia estender graça e perdão a mim e a você. A salvação não custa a mim e a você. O amor de Deus é incondicional porque não há nada que façamos ou possamos fazer. Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mas não foi incondicional no fim das contas porque foi às custas do seu Filho. Às vezes a gente interpreta a parábola achando que o mais novo voltou e o pai simplesmente o recebeu e não teve custo nenhum perdão do mais novo. Mas teve. O custo era às custas do mais velho. Só que na história, um mais velho que ficou irritado com isso. Mas na verdadeira história, o mais velho não se importou de que, para que o pai estendesse graça e perdão aos perdidos, tanto mais novos quanto mais velhos, fosse às custas dele. E não só às custas da sua herança, mas às custas da sua própria vida. E ele fez. E na cruz do Calvário ele disse: está consumado. Está consumado. Por isso, em Isaías 1,18, Deus nos diz assim: o Senhor diz: venham, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. É por isso que Deus pode dizer para nós: venham, porque ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos, ainda que vocês tenham abundado em pecado, eu tornarei vocês branco como a neve. Aquela música que normalmente cantamos na ceia, né? Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei. Deus pode estender perdão a nós, porque Ele entregou o seu Filho por nós. E Ele pode oferecer graça a nós. Eu finalizo lendo Hebreus capítulo 2. Abra comigo. Hebreus capítulo 2, verso 10. Quase no final da Bíblia já. Hebreus capítulo 2, versos 10 a 12. Diz assim, Hebreus 2, 10 a 12. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Deus, por meio de Cristo Jesus, Deus aperfeiçoou Jesus, o Filho unigênito, através do sofrimento, para que Ele se tornasse o autor da salvação de todos aqueles que hoje podem se tornar filhos. João 1, verso 12, João diz assim: a todos quanto receberam Jesus, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu disse para vocês em algum momento dessa série que nem todos que foram criados por Deus são filhos de Deus. Por quê? Porque se tornam filhos de Deus todos aqueles que creem no Filho unigênito que veio buscar. É quando eu creio nessa história
e deposito toda a minha fé, esperança e confiança nessa verdadeira história, e deposito a minha fé em Cristo, que então eu recebo esse poder de me tornar filho. E Hebreus nos diz que foi por meio do sofrimento de Cristo que Deus o aperfeiçoou através do sofrimento e tornou eles o autor da salvação deles. E aí o que é para mim lindo, irmãos? É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Na parábola que Jesus contou, nós tivemos um irmão mais velho que se envergonhou do mais novo. Esse teu irmão aí, nem quando ele voltou, o mais velho reconheceu como irmão e disse: esse teu irmão. Mas Hebreus nos diz que aquele que se tornou o autor da nossa salvação, aquele por meio de quem Deus tornou possível que eu e você, ao crer nele, nos tornássemos filhos, esse é o verdadeiro irmão mais velho, porque é um irmão mais velho que nós temos se cremos nele, que não se envergonha de nos chamar irmãos. Pelo contrário, ele diz: a meus irmãos declarei o teu amor. Eu fui e disse aos meus irmãos que o Senhor ama, que o Senhor tem graça, que o Senhor tem salvação. E eu não me envergonho de chamá-los de irmãos. Nós somos filhos de Deus Pai se cremos em Cristo. E nos tornamos irmãos mais novos de Jesus. E nós temos esse irmão que não se envergonha de nós, que às suas custas fez o que tinha que ser feito, para que o Pai pudesse nos estender a nós o seu grande e gracioso amor, e pudesse nos receber de volta. Lucas, como nós respondemos a isso? A parábola, as duas primeiras, já disse: quando um pecador nessa terra se arrepende, há festa no céu. Como eu respondo a essa história, a essa verdadeira história? Irmãos, em arrependimento dos nossos pecados, porque a verdadeira história é que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Então, como nós respondemos? Nós respondemos em arrependimento pela vida que levamos, seja ela do filho mais novo ou do filho mais velho, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, sejam eles quais forem, e com fé. Fé em quem? Fé no irmão mais velho, que veio nos buscar. Confiança, descanso no amor do Pai, que independente do nível que fomos na rebeldia contra Ele, pelo Filho e através do Filho Ele nos recebe de volta. E está de braços abertos por nós. Fique de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Eu te convido a responder a Deus Pai e a Deus Filho neste momento. Que você possa responder a eles, diante não só dessa pregação, mas de toda a série até aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, que o Teu Espírito, que o Deus Espírito Santo possa levar essa verdadeira história no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Deus, que eu possa ter conseguido ser o mais claro possível aos meus irmãos, aos meus amigos, a todos que ouvirão essa pregação. Que eu possa ter conseguido fielmente expor a verdadeira história, a boa notícia do Evangelho, de que o Senhor é um Deus Pai rico em misericórdia, rico em amor, rico em graça, rico em disposição, em vir ao nosso encontro. Tu és um Deus que, diferente de outras religiões, não nos esperou ir até o Senhor. Que diferente até mesmo do pai da parábola, que não foi ou não teve um filho mais velho, que foi buscar o mais novo, mas que na verdadeira história o Senhor, junto com o verdadeiro irmão mais velho, veio a essa terra para estender a nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu grande e eterno amor por nós, pecadores miseráveis, rebeldes, seja nós filhos mais novos, seja nós filhos mais velhos. O Senhor veio e estende graça a todos, a ambos os irmãos, independente de como nós vivemos até aqui em pecado,
pecado, o Senhor está estendendo graça, perdão, amor, misericórdia, de braços abertos a nós, Senhor. O Senhor fez isso a ponto de enviar o teu Filho unigênito, para não só vir nos buscar, mas dar a vida por nós, e não só dar uma vida vivendo, mas morrendo, indo ao mais fundo do poço, morrendo a morte mais humilhante que havia na época, assumindo toda a nossa maldade, toda a nossa impureza, todos os nossos pecados, Senhor, e assumindo-os na cruz do Calvário, para que pudesse estender a nós a salvação, que nada mais é do que podermos nos tornar filhos do Senhor. Que possamos crer nessa verdade, nessa boa notícia. Que possamos descansar nela, que possamos viver baseado nelas, que possamos lembrar que nós temos um verdadeiro irmão mais velho, que não se envergonha de nós, pelo contrário, ele compartilha conosco toda a sua herança, todo o seu amor, toda a sua riqueza. Ah, Senhor, que possamos crer nessa verdade, e que possamos ter a nossa vida completamente transformada por ela, para a glória do Senhor, e que possamos viver como cristãos, que vivem baseado nesta boa notícia, nessa verdade, no relacionamento com o Senhor. E assim tomam um caminho diferente, tanto do filho mais novo, quanto do filho mais velho. Que possamos tomar o caminho do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho que não só é o que Ele tomou por nós, mas é o que Ele nos carrega até os braços do Pai. Que possamos nos lembrar que a nossa vida está escondida com Deus em Cristo, com Cristo em Deus. Que na semana que vem possamos finalizar entendendo como devemos viver à luz de toda essa verdade. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ide-vos em paz, que você possa viver baseado e crendo nessa verdade, nessa boa notícia. Deus abençoe.